Tessalonicenses 3, de 1 a 5. Glória a Deus. Que o testemunho dessa igreja seja uma luz para todos nós, amém? Em nome de Jesus. O verso 1 diz assim, irmãos, irmãs: portanto, uma vez que não podemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas, mas enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e encorajá-los na fé, a fim de que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já dizíamos que seríamos perseguidos, e o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé de vocês, a fim de que o tentador não os tentasse e tornasse inútil o nosso trabalho. Amém? Aqui só para a gente começar a pensar um pouco nesse conjunto de coisas, e nós retomamos essa nossa leitura. É interessante que é uma leitura assim, pensante, né? Uma leitura meditativa, porque a gente busca ter um encontro com a revelação de Deus, né? É importante a gente entender isso, porque dizer que a gente vai encontrar a revelação, é que nós vamos encontrar aqui o sentido da nossa vida, né? Aquilo que Deus tem para a nossa vida, o que nos dá a razão de viver. A revelação é algo único que você precisa entender. Revelar, literalmente, é tirar o véu para deixar-se ver. Revelar é mostrar-se, é manifestar-se. Portanto, revelação é a forma que Deus escolheu para ser conhecido por todos nós. É a maneira que Ele escolheu. E assim, revelação é sempre algo que está para além do que nós estamos vendo, né? Revelação é tudo menos literal. Por exemplo, existe o texto escrito da Bíblia Sagrada, esse que a gente lê e tem todo mundo, todos nós temos a nossa inspiração. E é um texto que a gente sabe que foi escrito, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Entretanto, esse texto que foi inspirado e está diante dos nossos olhos quando a gente lê, nada mais é do que um canal para a revelação, que é algo que vai depois da leitura, que é algo que está nele, que é algo que... O texto inspirado é uma forma de tirar o véu, para que Deus apareça e nós possamos conhecê-lo. Então, Deus só se mostra, Ele só fala através da revelação. Isso é importante. Não é somente a leitura do texto, mas nós temos que ler e meditar, nós temos que ler e refletir, compreender o ambiente, os personagens, compreender onde está embasado o texto, o contexto dele, e com isso nós vamos vendo Deus revelado nesse nosso refletir, nesse nosso estudo, né? Ele vai aparecendo, Deus vai se mostrando. Portanto, nessas nossas leituras que eu chamaria de reflexivas, assim, mais afundadas, tem a intenção de ter um encontro com a revelação. Ou seja, nós lemos, nós meditamos e com isso nós temos a intenção de encontrar Deus, de encontrar a vontade de Deus para a nossa vida, porque só assim nós vamos poder adorar Ele de verdade. Amém? Nós aprendemos domingo que Deus não quer uma adoração de quem não sabe o que está fazendo. O profeta Oséias já havia dito que o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês se esqueceram da lei do seu Deus, eu também me esquecerei dos seus filhos. É uma exortação meio pesada, mas de um Deus que quer ser conhecido, que quer que nós o conheçamos, que nós busquemos conhecimento daquilo que Ele tem para a nossa vida. Portanto, eu sempre ressalto a importância disso que nós fazemos aqui às quartas-feiras. Isso é muito importante para a nossa vida, porque a gente lê a palavra inspirada e através dela nós recebemos a revelação de Deus. Nós conhecemos mais Deus. É para isso que a gente estuda. Nós tomamos conhecimento dos conteúdos que estão no coração de Deus para a nossa vida. Isso é muito importante, tá bom? E nós chegamos no capítulo 3 da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós lemos aí os 5 primeiros versículos. E nós, na nossa primeira leitura, nós já começamos a falar aqui desde os primeiros estudos, e nós vamos ver claramente hoje tudo que nós já falamos aqui, como vai se revelando para você. Paulo escreve: portanto, uma vez que nós não podemos mais suportar, aí suportar o quê? Duas coisas. Suportar o fato de não estar sendo perseguido,
as perseguições que estão impedindo ele de visitar a igreja, de saber sobre a igreja. Ele está aflito, ele não suporta mais as perseguições impostas pelos judeus. Ele diz assim, nós achamos por bem permanecermos sozinhos aqui em Atenas, né? É uma escolha dele. Você lembra, no primeiro estudo do roteiro que nós fizemos, Paulo cruza o mar, chega na Macedônia, o primeiro lugar foi a cidade de Filipos. De lá, ele já tem um problema, porque ele foi perseguido, preso, jogado na cadeia, mas Deus o libertou. Ele vai para Tessalônica, e ainda lá é perseguido. Acusam falsamente sobre Paulo. Olha, Paulo está querendo pregar sobre um outro rei que não César. Eles mentem, tem que fugir, vai para Bereia. Não pôde ficar em Bereia porque os judeus foram lá atrás dele, e ele escondido é levado para Atenas. Esse é o roteiro. Ele está dizendo aqui, então nós escolhemos, nós decidimos ficar quieto aqui em Atenas um pouco. Por que nós decidimos? Bom, Timóteo, o livro de Atos explica isso, Timóteo e Silvano vão lá encontrar ele, em Atenas. Então ele está lá em Atenas, e é conhecido o testemunho que tem lá no livro de Atos, do capítulo 16, que enquanto está em Atenas, Paulo não sossega, ele não para, ele sai andando, vai para a praça e vê um monte de gente discutindo, filósofos, né, discutindo sobre filosofia, e ele mete o bedelho. Ele vai lá e fala, eu quero pregar para vocês sobre um Deus que vocês não conhecem. Enfim, o texto que nós já meditamos aqui, e ele prega. Mas veja, Paulo, em Tessalônica, ele está longe de Tessalônica, lugar onde ele pregou, e muita gente se converteu, muita gente se rendeu ao Senhor, e ele está aflito, porque ele está longe, ele não pode ir, ele está fugido, e ele não sabe o que aconteceu com eles. Ele não sabe. O que Paulo fez? Enviou Timóteo. Ele diz aqui, ele pediu para Timóteo voltar para Tessalônica para trazer notícias da igreja para ele. Por isso, ele achou por bem ficar sozinho em Atenas, porque Timóteo ia lá trazer notícias. Ele diz, enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho, para fortalecer vocês, encorajar vocês na fé, a fim de que ninguém aí seja abalado pelas tribulações, pelas perseguições que nós estamos sofrendo. Ele e a igreja, né? A preocupação dele. Eu vou mandar Timóteo aí para fortalecer vocês. Estou preocupado com vocês aí, o que esses judeus estão fazendo com vocês aí, tá bom? A gente não consegue aqui amenizar uma coisa que eu falo desde o primeiro dia, porque a perseguição que Paulo está sofrendo aqui não é pequena. O contexto é esse, a igreja de Tessalônica com certeza também. E ele fala assim, vocês sabem muito bem que nós somos designados para isso para quê? Para ser perseguido pelo Evangelho mesmo. Esse é um chamado na nossa vida. Quando estávamos com vocês, já dizíamos para vocês que nós seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, e vocês sabem disso. Veja o texto dele. Por essa razão, não suportando mais esperar, eu enviei Timóteo para saber a respeito da fé de vocês, a fim de que o tentador não os tentasse e tornasse inútil o que nós fizemos aí, o nosso trabalho. Jogar tudo por água abaixo, perder tudo. O diabo, né, tenta. Interessante dizer para vocês, também que eu já comentei, mas reforço hoje que você vai ver, que aquilo que a gente chamou da apocalíptica judaica, sabe, o apocalipse dos judeus, diz que no fim dos tempos, antes da vinda do Messias, para reinar, haveria um período de enormes adversidades e perseguições com os fiéis. A própria apocalíptica judaica, que esperava a vinda do Messias, já dizia, os fiéis serão perseguidos. A Bíblia resume essas adversidades todas na palavra chamada provações. É isso que passaria o povo todo, antes da vinda do Messias. Muitas provações, muitos sofrimentos. Para Paulo, para a igreja, esse aqui é o período. Nós estamos sendo perseguidos, nós estamos provando, mas por quê? Ele está voltando, ele está vindo para nos buscar. Todos eles então esperavam ansiosamente pela vinda de Jesus para buscá-los, quer dizer, esse é o contexto, e por isso eles enfrentavam, eles suportavam as adversidades com mais empenho, isso fortalecia eles para enfrentar o que era difícil. Para Paulo tudo isso era uma condição normal para todo cristão antes da vinda de Jesus, tudo isso que eles estavam sofrendo. Tá bom? Esse é o contexto. Eu estou aqui fugindo, e eu não suportei a aflição, não só de estar sendo perseguido, mas de não saber de vocês, como é que vocês estão, e por isso eu enviei Timóteo para saber a respeito da fé de vocês, para que o diabo não fique colocando minhoca na cabeça de ninguém, nem na minha, para que tudo que eu fiz aí não seja inútil, para que tudo não seja perdido, tá bom? Compreende aqui como ele começa? Capítulo 3. Veja o verso 6, eu vou ler para vocês. Está claro aqui? O mesmo contexto que nós temos falado, vai se aclarando, né?
Verso 6, eu vou ler até o 13, vou ler um maiorzinho um pouco. Diz assim, ó: agora, porém, Timóteo acabou de chegar daí, dando-lhes boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Quer dizer, Timóteo voltou. Ele voltou dando boa notícia. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós e deseja ver-nos, quer dizer, deseja nos ver, tanto quanto queremos ver vocês. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos encorajados por causa da fé que vocês têm, pois agora vivemos, uma vez que estão firmes no Senhor. Ele se renova, eu vivo porque eu sei que vocês têm fé no Senhor. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus em relação a vocês, por toda a alegria que temos diante dEle por causa de vocês? Noite e dia, oramos intensamente, para que possamos vê-los e suprir o que falta à sua fé. Que o próprio Deus, o nosso Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo, preparem o nosso caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros e por todos, tanto quanto o nosso por vocês. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade, diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Amém. Vamos compreender aqui então, ele prossegue. Timóteo voltou com um relatório, e esse relatório não podia ser melhor, porque dá conta de como o trabalho que fez lá não foi em vão, frutificou. Ele fica feliz, e aquela igreja tinha se tornado, como a gente já viu, uma referência de crente naquela região. A gente já viu isso, e aqui confirma um pouco o que nós já falamos. Paulo fica extremamente satisfeito com o testemunho que ele ouviu a respeito da igreja. Entretanto, Paulo fala um negócio aqui muito estranho, e eu quero chamar a tua atenção hoje para isso aqui, que diz respeito a nós, merece toda a nossa atenção. Verso 10, na Bíblia, ele diz assim, ó: noite e dia, nós oramos intensamente para que nós possamos ver vocês de novo, e suprir o que falta na fé de vocês. E aí você fala, como assim, né? São tantos elogios, as notícias de Timóteo foram melhores, o testemunho da igreja é maravilhoso. Como assim? Porque, o que falta na fé deles? É um desafio isso aqui, sim ou não? Um povo tão, até agora, um testemunho tão bonito, um exemplo, uma referência para Paulo, enchia os olhos dele de orgulho. Ele recebe a notícia que eles estão bem, estão na fé. Como assim, o que falta? Nós temos que suprir o que falta na fé de vocês. Bom, o que a gente tem que compreender, e é muito difícil isso, às vezes, que a gente se perde um pouco, é compreender na Bíblia Sagrada o conceito de fé. Fé, essa coisa que é tão importante, porque muita gente entende fé de uma forma que eu não sei se é correta, ou é boa, ou é equivocada talvez, porque fé, a gente resume, isso é um ato que a gente assume diante de Deus. Fé para nós é uma coisa que a gente teve quando declarou que confessou o Senhor naquela vez lá na igreja. Então a gente crê no Senhor, a gente acredita, a gente tem fé, por isso a gente declara que Ele é o nosso Senhor. A gente fez essa declaração no momento da nossa vida, quando a gente foi para lá. Quer dizer, fé, a gente entende fé como algo talvez parado demais, estático demais. E eu queria dizer para você, fé não tem nada de estático, fé é tudo menos parada. E aí eu quero que você entenda, fé é algo prático, fé é algo dinâmico, fé é algo progressivo, e hoje essa carta vai mostrar isso para nós. Fé é algo que se move, tanto que nós vamos ver hoje que aquele testemunho de fé da igreja de Tessalônica, Paulo está preocupado que eles se conformassem com isso. Eles não podiam se conformar, mesmo que fosse um testemunho tão bom, precisava continuamente progredir, precisava melhorar, e por isso Paulo diz, noite e dia eu oro intensamente para que eu possa vê-los, para suprir o que falta na fé de vocês. É crentão, de Deus, mas não pode parar. E infelizmente eu digo para vocês, eu conheço muita gente nessa minha curta caminhada, crente em Deus, crente no Senhor, e se é crente é porque crê, sim ou não? E crê porque tem fé, entretanto é uma fé morta. Por que é uma fé morta? Porque crê no Senhor, mas não vê nada mudando. As coisas não acontecem. A vida não muda. Que Deus é esse que você crê? Como assim? Quer dizer, essa fé eu não sei. Eu vou ler mais uns versículos aqui para vocês entenderem, porque isso para nós é fundamental diante do Senhor. Veja o capítulo 4, ele entra no capítulo 4, vamos ler do verso 1 a 5. Presta atenção, que ele continua aqui nos desafiando nessa questão, tem coisas que precisa aprimorar. Ele diz assim, ó:
Quanto ao mais, irmãos, irmãs, vocês aprenderam de nós como devem viver e agradar a Deus, de fato, assim vocês estão vivendo. Agora, pedimos e os encorajamos no Senhor Jesus que continuem a crescer nisso cada vez mais. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos da parte do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que sejam santificados e que se abstenham da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que não conhecem a Deus. Vamos até aqui, quer dizer, presta atenção no que ele fala. Vocês aprenderam de nós como devem agradar a Deus. E aí talvez uma primeira pergunta, como é que agrada a Deus? Qual é a vida, como é uma vida que agrada ao Senhor? Bom, para Paulo aqui é uma vida que não é conformada. É uma vida que não estaciona, não acomodada, não achando que já está bom. Ah, mas já melhorou, pastor. Melhorou, mas já está bom. Para você pode estar, mas para Deus está bom. Aquilo que você conquistou com o seu chega, não precisa mais. E nós temos que entender, porque se estacionar, existe um risco aqui de andar para trás, retroceder. Se achar que já é o cara, e você sabe mais do que eu, Deus não se agrada de quem lança a mão do arado e fica olhando para trás. Ou não sabe? Palavra de Deus, sim ou não? O Senhor se agrada, querido, de quem começa algo e não desiste. Deus não se agrada de quem começa algo e não persevera, não permanece. Deus se agrada de quem persevera e vai até o fim. Isso é muito importante nessa sua jornada. Quantos anos você quer ficar na presença do Senhor? Uma semana, um ano, 10 ou 20? Eu quero eternamente, pastor. Então você tem que começar a aprender a exercitar uma fé, que é uma fé que cresce todos os dias, que não tem fim o tamanho desse teu Deus. Tiago 1,12 diz assim: feliz, bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Depois de aprovado, depois de perseverar, receberá do Senhor. Mateus 24,13 diz: aquele, porém, que continuar firme até o final, será salvo. Da mesma forma, Apocalipse 2,26: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei a ele autoridade sobre os povos. Então eu quero que você entenda, a igreja de Tessalônica sofria provações, entretanto, em meio a elas, precisava perseverar, e perseverar aqui é preservar a sua santidade. E aqui eu acho interessante isso demais, porque uma vida de santidade é uma vida de alguém que não olha para os lados, que não olha para trás, mas quer melhorar, quer buscar mais, quer se aprimorar diante do Senhor. Eu acho isso muito bonito. Por isso ele diz: agora pedimos e encorajamos vocês no Senhor Jesus que continuem crescendo nisso cada vez mais. Vocês já são uma bênção, mas não para, não, cresçam, melhorem, aprimorem isso. Eu não sei se isso te desafia, porque essa exortação de Paulo é muito providente, porque a conduta e o testemunho da igreja era exemplar, mas Paulo diz: não se acomode nisso não, continue crescendo, continue se aprimorando. Vocês sabem o que Deus espera, porque vocês sabem que eu preguei para vocês, então não deixem jamais de querer crescer diante do que Deus espera de vocês, em nome de Jesus, amém? Veja como é importante, veja como é triste você ver uma pessoa que está 50 anos na igreja, acha que sabe tudo de Deus, e por achar que sabe tudo de Deus, não aprende de novo, e por não aprender, estaciona, retrocede, não tem mais uma fé que transforma tudo ao seu lado, fica um chato de galocha, isso sim. Veja que sublime é a palavra de Deus, porque ela é recheada de exortações, de constrangimentos, mas a única razão de tudo isso é que o Senhor quer o nosso bem, Ele quer a nossa melhora, Ele quer a nossa salvação. Muito pelo contrário, a palavra de Deus sempre antecipa os problemas, para que esses problemas não nos derrotem. É isso que Paulo está fazendo aqui. O testemunho de vocês é maravilhoso, tem coisas que eu não preciso nem falar, porque vocês são uma bênção, mas eu estou preocupado se vocês vão ser derrotados, então eu estou exortando. Olha que bacana isso. Ele parece um pai falando com um filho de coisas que poderão acontecer, ou coisas que iriam acontecer, para que ele não possa, cair lá para frente. Percebe aqui? A preocupação dele é muito bonito. E aqui tem que comentar, nós vamos ler essa carta e em nenhum momento você vai ver Paulo falando da má conduta da igreja de Tessalônica.
Eles não tinham um testemunho ruim, pelo contrário, as atitudes, aliás, Paulo tece elogios. Entretanto, não quer demais lembrar que nós não podemos nos vangloriar e nem achar que já está bom, que nós somos bons diante do Senhor, que nós somos crentes diante do Senhor. Nós precisamos buscar melhorar o tempo todo em nome de Jesus, amém? Nós somos mais, por melhor que seja o nosso testemunho, nós temos que crescer continuamente diante do Senhor, buscando cada vez mais a excelência que Ele espera de nós. Eu fico pensando no tamanho de Deus e o tamanho do coração dEle, e o tamanho da expectativa dEle ao meu respeito, ao teu respeito. Tem um texto de Provérbios que eu acho bonito, Provérbios 4,18, que diz sobre os justos, os fiéis, que ele diz assim, o caminho dos justos é como a luz do alvorecer, a luz da manhã, que vai brilhando cada vez mais e mais e mais e mais e mais, até virar dia claro e perfeito. O caminho dos justos é como a luz do alvorecer. Nasce o sol, né? Apaga a escuridão. Tá bom já? Amanheceu? Não. Ele vai brilhando cada vez mais, até ser dia perfeito e claro em nome de Jesus. Essa é a nossa vida diante do Senhor. É isso que o Senhor espera de nós, esse crescer. Em nossa vida cristã, queridos, nós temos essa exortação, nós temos que ter isso em mente. Isso é muito importante para o Senhor, porque por mais que nós tenhamos melhorado, por mais que o Senhor tenha abençoado as nossas vidas, e as coisas mudaram, as coisas deram um novo rumo, eu sei que deram, porque Deus é bom. Eu queria dizer para você, nós não podemos nos acomodar de buscar sempre o melhor diante de Deus. Nós não podemos achar que já está bom, nunca. As pessoas se convertem, buscam o Senhor, mas com o passar do tempo vai se acomodando, vai virando um evangélico, sabe? Daqui a pouco é só nominal, teu nome, mas não pratica. Não pode, se acomodando às situações. Por mais que eu tenha visto, as vidas mudaram, mas estacionaram espiritualmente, diminuíram a intensidade, deixaram de buscar aprimoramento, mais conhecimento de Deus, não como diz o livro de Provérbios, como o dia que nasce e vai ficando cada vez mais claro, até se tornar algo perfeito diante de Deus. Quer dizer, o Senhor espera de nós, não é? O apóstolo Paulo fala de dia em dia, de glória em glória, nós vamos nos aprimorando. Nós somos imperfeitos, mas nós temos que buscar isso no Senhor até o dia da volta do nosso Senhor Jesus, amém? Eu não sei sinceramente há quanto tempo você está na presença do Senhor. Eu não sei se uma semana, um ano, um mês, 10 ou 120 anos, né? Não tem problema, eu não sei. Mas entenda uma coisa, Paulo faz questão de exortar problemas nas vidas dos irmãos, problemas que eles não viviam, mas tudo para que eles pudessem buscar melhorar cada dia mais e nunca andar para trás. Em nome de Jesus, amém? É triste ver uma pessoa que tem um negócio na presença do Senhor, não é usado, é fogo, daqui a pouco está lá apagadinho, andou para trás, por quê? Porque não buscou melhorar, não buscou se aprimorar em nome de Jesus, amém? Tudo que Paulo não queria, tudo que o Senhor não quer para a nossa vida, você compreende isso? Portanto, o testemunho de vocês é bom, o Senhor está contente com vocês, com a fé de vocês, mas não se acomodem, melhorem, e eu quero dizer a vocês que esse é um grande desafio que Deus me deu esse ano. Essa palavra vem de encontro com isso que o Senhor, porque nós estamos conversando numa reunião ministerial essa semana, segunda-feira, né? E eu falei que às vezes a gente na igreja não se dá conta do tamanho das bênçãos que o Senhor tem feito nesse lugar na nossa vida. Às vezes a gente não se dá conta daquilo que o Senhor já nos deu de graça, não porque a gente merece, porque Ele já nos deu de graça. Pessoas de fora reconhecem, às vezes a gente não reconhece estando aqui dentro. Aliás, a nossa irmã Anne, segunda-feira, confirmou um pouco aqui o quanto a gente tem sido abençoado em todos os quesitos da nossa vida aqui como comunidade. Deus tem confiado nas nossas mãos, meus irmãos, coisas maravilhosas demais, coisas lindas demais, grandes obras. Ele tem sido de um cuidado sem tamanho. Entretanto, vejo na nossa leitura que na igreja de Tessalônica também era assim, por isso eu quero tomar essa leitura para as nossas vidas hoje e exortar você: nunca se acomode diante de Deus, nunca ache que já está bom, eu já não sou mais como eu era, mas você ainda não é o que Deus espera de você. A palavra diz que aquele que começou a boa obra não acabou ainda, ele vai continuar a aprimorar até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo, até o dia que Ele vier para nos buscar. Isso é uma mentalidade, uma fé que interessa a Deus, amém? Não acomodada. Não se contente com o que você já tem até aqui, não se contente com o lugar que você já chegou, vá além, queira mais, ore mais, se envolva mais, se esforce para entender o tamanho do Deus que você serve e o que Ele espera de você, em nome de Jesus, porque Deus tem mais para você, amém? O ano está todo aí diante de nós, inteiro,
E eu tenho certeza que o Deus que gosta de planejamento já planejou grandes coisas para a nossa vida, para a sua, para a minha, para a nossa vida. Mas nós só usufruiremos disso se nós estivermos dispostos a superar os nossos limites. Então Paulo aqui exorta a igreja a ficar atento às muitas possibilidades do negócio dar errado, de desviar. E essa preocupação não é à toa, porque eles estavam lá, Paulo não estava lá, e eles estavam enfrentando perseguições sozinhos, por todos os lados, e não era difícil acontecer. E a vontade de Deus, ele fala, é que sejam santificados e que se abstenham da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo, os seus instintos de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, porque os pagãos fazem isso porque não conhecem a Deus. É isso que ele fala. A igreja não se entregava a isso. A igreja de Tessalônica não era assim, mas não quer bom lembrar, né? E aí eu fico pensando, qual era o temor de Paulo? Por que ele está falando isso? Bom, da igreja viver uma fé na teoria, entende? Na teoria eu sou evangélico, na teoria eu sou homem de Deus. A fé minha é teórica, palavras ditas sem prática, falar mas não viver, fé fria, fé morta, fé que não se revela e não transforma a vida de ninguém. Essa é a preocupação de Paulo. Fé que não mostra os frutos de uma vida que realmente agradou ao Senhor. Nós não podemos nos render a isso, porque o tempo vai passando e vocês vão se acomodando. Paulo temia que a igreja perdesse o quê? O que ele chama a santidade. Essa palavra é muito forte para ele. Paulo conclama a igreja a santidade, lembrando que nós servimos a um Deus que age no nosso meio para produzir santidade. Afinal, Ele e só Ele é fonte de toda a santidade. Não se engane. Não tem santidade em igreja, em pastor. A santidade, ela só tem uma fonte. É Deus a fonte de toda a santidade. Leia para você, 1 Pedro 1, verso 15 e 16. 1 Pedro diz assim, ó: mas como é santo aquele que vos chamou, sejam vocês também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor. Está escrito aonde? Levítico 19. Está escrito, 19, 1, 2. O Senhor disse a Moisés, diga o seguinte a toda a comunidade de Israel, sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Ele é a origem de toda a santidade. E se Ele é a origem da santidade, nós temos como povo de Deus, que agrada o coração do Senhor, buscar. Aliás, é uma exigência. A exigência de santidade para Paulo é algo muito sério, porque nos textos do Antigo Testamento, que tratavam do final dos tempos, os crentes, fiéis que o Senhor viria buscar, são chamados por Ele de santos. Nós somos santos. Às vezes Paulo começa uma carta, por exemplo, a carta aos Coríntios, ele diz aos santos da cidade de Corinto. Eu falo, que santo, aquela igreja era uma confusão, desgraçada. Aos santos, nós que cremos no Senhor somos santos, e eu acho que eu não preciso dizer sobre a importância disso para mim e para você, eu não preciso dizer, porque jamais pense que nós podemos estar diante do Senhor de qualquer maneira. Tem gente que se engana, nós podemos estar do Senhor de qualquer jeito, de qualquer testemunho, descontroladamente se deixando levar pelos seus impulsos, pelas suas paixões, pelos seus desejos. Quando vi já fiz, nem pensei. Não se engane. Se Ele é a fonte de toda a santidade, se Ele é santo, a exigência é sejam santos diante de mim, porque eu sou santo. E isso é muito importante, querido, em nome de Jesus. Achar que nós vamos para a igreja, adorar aquele que é a fonte de toda a santidade, de qualquer jeito, desculpa, nós estamos nos enganando, que Ele vai receber uma adoração dessa. Não vai, não. Sejam santos porque o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. E Paulo diz, verso 3, a vontade de Deus é a vossa santificação. Deus espera isso de nós em nome de Jesus, amém? Veja o verso 6 a 8. Veja que ele está exortando coisas nessa igreja que era uma bênção, mas que cabe ao nosso cuidado, né? Nós que também somos uma bênção diante do Senhor, precisamos estar atentos. Verso 6 ele vai dizer, a esse respeito, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. Como já dissemos e advertimos, o Senhor é vingador quando se trata de todas essas práticas. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade, de novo. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que dá a vocês o seu Santo Espírito. Interessante como, mais uma vez, o pai aqui está preocupado em ensinar os filhos de problemas que poderiam acontecer. Paulo faz questão de fechar as portas dos problemas que pudessem
comprometer o testemunho deles, que era maravilhoso. E novamente ele diz aqui, sejam santos. Ele chamou novamente a santidade. E diz que quem rejeita, se negar. Quem rejeita, quem se esfria, quem não renova a sua fé diariamente, está rejeitando não a Paulo, não a igreja, mas ao próprio Deus, porque está vivendo longe daquilo que agrada a Deus. Percebe? A nossa atitude que não é devida é contra o Senhor. Deus é para... O chamado de Deus para a minha vida e para a tua vida é para uma transformação, meu irmão. Nós temos que mudar. Transformação de vida. Transformação do que, pastor? Daquilo que não agrada ao Senhor. Porque se não é transformado, nós não temos o Espírito Santo de Deus que Deus tem para os seus santos. Percebe que o processo de santidade é um processo de uma fé dinâmica, viva, que não fala, faz, que age, que produz transformação, que produz santidade, que produz um testemunho digno daquilo que agrada ao Senhor. Isso que o Senhor espera de nós, da nossa fé em nome de Jesus. Amém? Vou acelerar a leitura. Verso 9. Ele vai dizer assim, até o 12. Quanto ao amor fraternal de irmãos, nós não precisamos escrever. Eu não preciso escrever, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a amar uns aos outros. E de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que procedam assim mais, cada vez mais. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar das coisas que lhes dizem respeito, trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Né? Pensa comigo, confirme aqui, tudo que nós estamos dizendo. Quanto à comunhão de vocês, ele está dizendo, quanto ao amor fraternal de irmãos, quanto à comunhão de vocês, eu não preciso falar nada, porque vocês são uma bênção. O testemunho de vocês é uma bênção. Vocês amam uns aos outros. Amam até as pessoas que talvez não sejam da igreja, de toda a Macedônia, vocês amam. O testemunho de vocês é muito edificante. Entretanto, todavia, contudo, insisto que vocês procedam assim cada vez mais. Percebe essa fé que precisa melhorar o tempo todo? A gente ama uns aos outros? Tá bom assim, pastor? Tá não, tem que amar mais. Eu me envolvo, calma, pastor, tá bom assim? Tá bom não, precisa se envolver mais. Esse cada vez mais, façam mais ainda, amem mais ainda. Eu não sei se você entende o que vai no coração de Deus a nosso respeito, entende? Entende aqui o que está sendo revelado daquilo que Deus espera de nós? Isso é revelação de Deus para a minha vida e para a tua. Eu disse a vocês que Deus se mostra através da revelação. O coração de Deus está se mostrando para você nessa noite, não sei se você recebe isso. A revelação está, eu disse, para além, né? Revelação não é algo literal, não vem de nós, é Deus que deseja e quer se revelar a nós. Está se revelando no coração hoje, que Ele quer o teu melhor e quer a tua melhora constante, que é uma fé viva, uma fé verdadeira. O coração do Senhor que se revela para você hoje, em nome de Jesus. Portanto, para encontrar o Senhor, nós precisamos ir além. Para ter esse encontro, nós temos que ir além, nós temos que superar, queridos, nós temos que, Ele quer, nós temos que sair de todo conformismo, de todo comodismo, nós temos que querer melhorar, buscar mais, porque senão nós corremos o risco de estar diante do Senhor, está vindo na igreja, a palavra está sendo ministrada e nós não temos a revelação de Deus, nós não entendemos o que Deus espera de nós, nós não temos Deus se revelando no nosso dia, no nosso trabalho, na nossa casa, nós não temos o Espírito Santo de Deus tão vivo, nós não vemos o Senhor, e assim nós deixamos de estabelecer uma relação, ou aliás a gente estabelece uma relação com Ele, é com Ele, mas é sem Ele. Sabe quando você se relaciona com Deus, mas Deus não está no negócio? Porque Ele não se revelou. E Ele não se revelou, sabe por quê? Porque a gente está, não sei, precisa tirar um pouco a teia de aranha em nome de Jesus, amém? Sem revelação não tem Deus, sem Ele querer se revelar, ninguém verá o Senhor. Você precisa ver o Senhor na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, 24 horas por dia. Você precisa ver o Senhor se revelando. Está com problema em casa, se revela um Deus que fala, vem aqui que eu vou te mostrar o que tem que acontecer. Vem aqui que eu vou te ensinar. Não se atormente não, porque isso vai cair por terra. Você precisa ver, porque Ele quer se revelar em nome de Jesus. E aí Paulo vai dizer, esforcem-se para ter uma vida tranquila. Cuidar das coisas que lhes dizem respeito e trabalhar com as próprias mãos, como eu instruí vocês, a fim de que vocês andem decentemente aos olhos de quem é de fora da igreja e não dependam de ninguém. O que ele está dizendo aqui? Quer dizer, para ele o testemunho que a igreja dava com os que eram de fora é muito importante.
Se nós queremos apresentar o Senhor, nós queremos ser sal e luz neste mundo, nós temos que dar testemunho lá fora. Para ele isso é muito importante. Aqui ele diz sobre a importância de cuidar de tudo e trabalhar com as próprias mãos. Por quê? Porque no contexto aqui, desse momento do primeiro século, quem trabalhava mesmo eram os escravos. E o povo não trabalhava. Mas Paulo vai dizer, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, ele não quer encontrar um monte de desocupado e preguiçoso. Quando o Senhor vier buscar a sua igreja, ele não quer encontrar um monte de preguiçosos colocando fardo nas costas dos outros, mas ele vai encontrar um povo trabalhando, se esforçando, dando bom testemunho com quem é lá de fora, fazendo a sua parte para honrar o nome do Senhor. Que ele espera de nós, vontade de Deus para a nossa vida em nome de Jesus, amém? Verso 13, vou ler até o 18. Está claro isso? Vocês estão entendendo essa leitura comigo? Era tão bom se vocês lessem de novo em casa, porque esse que Deus que se revela aqui hoje vai se revelar lá também, ele vai dizer outras coisas até. Verso 13 diz assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus, por meio de Jesus, trará com eles aqueles que nele dormiram. Conforme a palavra do Senhor, dizemos a vocês que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, porque dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre, portanto consolem uns aos outros com essas palavras. Obviamente Paulo está diante de um quadro de morte. Ele termina no final do capítulo 4, entrando no assunto que eu falei lá no começo, no nosso primeiro encontro, né? Ele vai entrar sobre o tema do final dos tempos. Obviamente aqui os irmãos estão enfrentando situações de morte tão tristes, porque ele começa muito claramente dizer: eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos que morreram, e não se entristeçam como os que não conhecem o Senhor. Ele começa assim, quer dizer, o contexto aqui é difícil, eu não sei se as perseguições estavam levando até a morte, talvez, mas assim, veja, a sua escrita, nós aprendemos aqui algumas questões que afligiam aquela igreja, lembrando sempre que esse é o primeiro texto que Paulo escreveu em todo o Novo Testamento, o primeiro texto escrito, e no caso, ele está falando do fim dos tempos, com a promessa de Deus que viria nos buscar, a segunda vinda do Senhor. Quem está morrendo, porque assim, a igreja vai, no meio dessa aflição toda, talvez no meio da perseguição e da morte, vai começar a fazer pergunta: e esses que estão morrendo, sem o Senhor ter voltado, o que vai acontecer com eles? Tem gente morrendo, Paulo. Se eu morrer amanhã, eu não vou morar com ele na glória, porque eu vou estar morto. As perguntas: quem morre antes da volta do Senhor Jesus está perdido? Isso estava afligindo a igreja, já que eles esperavam o Senhor Jesus rapidamente, e estão sendo afligidos. Quer dizer, e quem morreu? Porque os que dormem aqui são os que morrem. Paulo vai tentar responder essas aflições. Primeiro ele vai dizer: não sejam ignorantes como os de fora da igreja, que ficam tristes porque não têm esperança diante da morte. Quem arranca os cabelos diante da morte é porque não tem nenhuma esperança diante dela. Se cremos, presta atenção aqui, tem crente aqui nessa noite? Se nós cremos que o Senhor morreu, é o que Paulo vai dizer, mas o Pai ressuscitou ele dentre os mortos, nós também que com ele vivemos e morremos, seremos ressuscitados como ele pelo Pai. Promessa. Tanto nós como os que morreram no Senhor participaremos de todas as promessas, e nós vamos morar com ele. Promessa de Deus. Interessante que aqueles que viveram com Jesus, mas morreram, por causa, no texto original é isso, por causa desse Jesus, com Jesus também vão se reunir. Vou repetir: aqueles que viveram com Jesus, não é qualquer um, que viveram com Jesus, mas morreram, por causa desse Jesus, com Jesus também vai se reunir de novo. É bonito demais, o texto em grego é mais legal. Quem aceita viver e morrer com Deus, jamais se separará de Deus. Eu quero que você tome posse disso aqui hoje, porque a igreja não é lugar de desesperados, é lugar de gente com esperança.
Nós que ficamos vivos até a vinda do Senhor, jamais precederemos os mortos, porque, dada a ordem do céu, pela voz do arcanjo, a trombeta de Deus ressoará, e o Senhor virá, e os mortos ressuscitarão primeiro. Primeiro eles ressuscitarão, depois nós, os vivos, seremos arrebatados nas nuvens junto com eles, e estaremos com o Senhor eternamente, Paulo diz. Eternamente. Portanto, não fiquem aflitos com essas provações, elas fazem parte. Consolem uns aos outros com essa certeza. Qual? A morte não é o fim. A morte não tem poder sobre nós. Entenda o que nos dá esperança. Entenda o que Deus revela na tua vida. Eu chamo a tua atenção para o que eu já disse aqui. Paulo está usando pela primeira vez elementos da apocalíptica judaica, porque ele está ficando falando a vinda do Messias, o arcanjo, as trombetas. Isso é tudo coisa do Antigo Testamento, que está em Daniel, está em Ezequiel. Ele está usando todo aquele contexto da profecia apocalíptica dos judeus sobre a vinda do Messias. E como disse, Paulo começa a anunciar essas coisas muito antes, 90 anos antes do livro de Apocalipse, que a gente gosta de ler, o arcanjo e tal. Mas Paulo já está dizendo isso aqui, né? Muito antes do Apocalipse. Eu gostaria que você não ficasse aqui hoje, então, pensando nesse negócio de arcanjo, esse negócio de trombeta. Esquece esse negócio aí. O Tênis ele toca trombone muito bem, mas né, vamos esquecer esse negócio de trombeta de arcanjo. E eu queria que você se fixasse naquilo que nós temos que saber, naquilo que nos ensina. Deixa as coisas que são do Senhor para o Senhor, deixa umas coisas lá para o Senhor. Como será? E aqui, às vezes a gente pergunta assim: como é que vai ser o final dos tempos? Eu já vi gente que faz curso sobre o livro do Apocalipse, faz gráfico, revela, e data, e marca a hora de Jesus, e tal, e como será, como será, não vamos saber nunca. Tem gente que especula com isso, né? Sobre o fim dos tempos, e fica fazendo pregações do dia, da hora, do jeito, do demônio, do dragão, da besta. Querido, isso não nos interessa em nada. Sabe o que te interessa? A revelação de Deus para a tua vida. Deus quer se revelar. O Senhor está aqui nessa noite, e Ele veio para se fazer conhecido por você, para se revelar, e também revelar para mim e para a sua vida, o que pode nos dar esperança. E eu quero que você receba a revelação de Deus para você nessa noite. Escute aqui: a morte jamais vai dar a última palavra na tua vida. Receba isso em nome de Jesus. É que o Senhor está preocupado com isso. Todo esse quadro apocalíptico aqui serve para dizer: querido, não está sofrendo, tem perseguição, esse mundo é entregue ao maligno, esse mundo é ruim, a gente sofre nele, mas não se preocupe, a última palavra da tua vida será dada pelo Senhor, porque a tua vitória vem do Senhor e não da morte. Isso é revelação de Deus para a tua vida. Para você que aceitou o Senhor, para você que decidiu viver com Ele, para você que vive em Cristo, entenda que Cristo é a vida. Deus é o Deus da vida, e por isso a ressurreição de Cristo, de Jesus Cristo, é a tua esperança, porque aqueles que creem, que sabem que Jesus Cristo é vivo, que Ele não está morto, é alguém que também vive com Ele, e tem esperança na vida. O Senhor venceu a morte, e Ele fez isso para que você viva. Ele não precisava de jeito nenhum fazer isso, vir aqui morrer, mas Ele fez. Ele fez isso para que você viva. E presta atenção numa coisa que eu quero dizer para você: essa vida que nós vivemos aqui, essa vida que você está até feliz, porque o Senhor já tem te ajudado muito, talvez tenha sido uma bênção, não está bom, mas essa vida que você vive aqui, não é nada perto da plenitude e da glória daquilo que está preparado para você. O senhor acha, pastor? Não, a Bíblia diz, aquilo que nós vivemos, tem mais, queridos, de Deus para você. Eu quero que você compreenda isso. O que Ele tem para você é eterno. O que Ele tem para você ninguém pode te tirar. É maravilhoso demais. Entenda o que significa viver com Jesus Cristo. Presta atenção: quem com Cristo vive agrada a Deus. E segundo Paulo, por causa de Cristo, a morte, as aflições, as provações, os problemas, todos eles serão vencidos. Povo de Deus não é povo derrotado. Povo de Deus não é povo que tem a última palavra sendo derrubado. Não, povo de Deus vence sim, porque a última palavra da sua vida quem dá é o Senhor, em nome de Jesus. E nós vamos viver eternamente com Ele, querido. Presta atenção: nada do que você enfrenta hoje, nenhum problema que se abate sobre a tua vida, eu não sei qual é, pode ser que seja o que for, não importa. Nenhuma dor, nenhuma é maior do que aquilo que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Você crê nisso? Você entende isso? Essa revelação de Deus para a tua vida eu quero que você tome. Eu termino confirmando isso para você, termino agora lendo, para encerrar, Paulo lembrando isso em outro momento, na carta aos Romanos capítulo 8.
Eu quero que você tome essa palavra para você, que você receba em nome de Jesus e você leve ela para a tua cama hoje. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos e filhas de Deus. O mesmo Espírito Santo confirma, testifica ao nosso espírito que nós somos filhos e filhas de Deus. E ele vai dizer: e se nós somos filhos e filhas, nós somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele nós padecemos e nós estamos sofrendo, para que também com Ele nós vamos ser glorificados. Porque para mim, Paulo diz, eu tenho por certeza que as aflições desse tempo presente não são nada para comparar com a glória que nós há de ser revelada por Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém? Leve essa esperança para a tua casa. E se você crê nisso, se você consegue entender esse Deus e receber essa revelação, aplauda Ele em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é bom, queridos, e aquilo que Ele tem para a tua vida é infinitamente maior do que